Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você que é mãe, você que é pai, para a primeira live da nossa maratona para tornar os filhos obedientes e respeitosos. Então, eu convido você a participar dessa maratona de 15 lives, no mínimo. Eu preparei um conteúdo com 15 temas diferentes, temas mais comuns, temas mais que os pais e as mães mais falam para mim e pedem ajuda. E separei esses temas em 15 lives que eu vou fazer daqui para frente nesses próximos dias, nessa uma semaninha e meia aí. E convido você, mãe, você pai, que quer, que tem o interesse, que tem o objetivo em tornar o seu filho mais obediente e mais respeitoso. Até colei os comentários aqui para o pessoal que entrar na live saber qual é o assunto. E eu vou me apresentar, eu sou Kátia Ebert, mãe de 3. Tenho 3 filhos adultos. A Thaís, minha filha mais velha, tem 24 anos. O Bruno, meu filho do meio, tem 22 anos. E a Laura, minha filha caçula, tem 19 anos. E qual é a ideia dessa maratona de 15 lives, né? Essa aqui é a primeira maratona, é a primeira live da série que eu convido vocês a maratonar, falando sobre uma introdução, digamos assim, o que é, né, e o que não é um filho obediente, um filho respeitoso. Como que a gente sabe quando o filho não está respeitando a gente, quando o filho não está sendo obediente? Como que a gente identifica que a gente precisa resolver a situação de falta de respeito, de falta de obediência? O que é isso? Cada pessoa identifica de uma maneira diferente, né? A gente sabe o que é certo e o que é errado, ok? Mas cada pessoa toma uma situação como falta de respeito ou não, muitas vezes, né? Então, muitas vezes um filho pode falar de um jeito ríspido, diferente, a gente achar que é uma falta de respeito, já um outro pai e outra mãe não acharia. Então, o que é importante é a gente ter em mente o que seria falta de respeito para mim, o que seria desobediência para mim, o que seria a atitude de um filho que não está obedecendo, a atitude de um filho que não está me respeitando. Isso é importante, a gente identificar quais são as atitudes do nosso filho quando a gente identifica que eles não estão nos respeitando, quais são as atitudes que eles não estão obedecendo. No momento que a gente identifica essa situação, a gente consegue analisar e a gente consegue trabalhar nisso. Então, essa é a ideia de enumerar essas lives, de enumerar todo esse conteúdo para passar para vocês e fazer com que vocês, cada pai, cada mãe que queira, que tenha esse objetivo, simplesmente faça as suas regras, faça a sua... Uma ligação aqui, entrou uma ligação, mas agora acho que já voltou, né? Então, como eu estava dizendo, cada pai e cada mãe vai ter condições de determinar alguns critérios na sua própria casa, alguns critérios com seus próprios filhos. Então, assim, para que tipo de pessoa eu indico essa maratona de lives, né? Essa série, né? Como para tornar o seu filho mais obediente e mais respeitoso. Eu indico para todos os pais e todas as mães que querem um relacionamento com mais cumplicidade com seu filho, que querem resolver questões pontuais com seu filho, os pais que desejam ter mais intimidade com os filhos, que desejam saber
expressar o carinho, saber expressar afeto, empatia, compaixão, para todos os pais que desejam resolver algumas questões com afeto, com amor, passar disciplina com carinho, né? Essa linha é muito tênue, porque a gente, quando dá limite, muitas vezes a gente acha que precisa ser ríspido, precisa ser autoritário, e não, a gente pode passar os limites, a gente pode determinar regras, a gente pode ensinar disciplina para os filhos, sendo gentil, sendo carinhoso, tendo respeito com os filhos. Então, esse é o tipo de pai, o tipo de mãe que se enquadra nesse conteúdo, que se enquadra nesse perfil aí dessas maratonas de lives que vão acontecer, né, nessa maratona. E por que eu acho que para esse tipo de pai funciona isso, né, esse tipo de maratona? Por quê? Quando uma pessoa decide que alguma coisa não está legal, quando uma pessoa identifica que alguma coisa não está legal, então agora vamos passar para a questão de pais e filhos, né? Quando um pai identifica que tem algumas coisas que não estão legais com os filhos, esse pai, ele tem duas opções: ou deixar assim, faz de conta que ninguém viu, ou tentar resolver, tentar corrigir, tentar conversar com os filhos. Tentar não é uma palavra muito boa, né? Eu costumo ser mais positiva e dizer assim, é para aquele pai que quer realmente resolver, que quer realmente mudar e que quer realmente se lapidar, se aprimorar para ser um pai melhor, no sentido de ser um pai mais efetivo, ser um pai mais com resultado mais positivo, com resultado positivo, efetivamente falando. Então, assim, é para esse pai que vai funcionar essa série de lives, essa maratona. Porque o pai e a mãe que não estão com a intenção de melhorar, de se lapidar, de mudar os hábitos, esses pais que não estão com essa intenção, que não estão abertos para mudar, esses pais não vão ter um bom resultado nesse propósito, né, dessa maratona de lives. Então, o que eu quero dizer é que quando a gente quer melhorar alguma coisa, quando a gente quer ser um pai e uma mãe melhor, a gente deve buscar informação, a gente deve estar de coração aberto para receber as novas informações, e eu estou aqui à disposição para passar todo o meu conhecimento de 24 anos sendo mãe desses 3 filhos, que hoje são adultos especiais, são adultos maravilhosos. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu tenho autoridade para falar nisso? Eu tive a Thaís eu tinha 26 anos, eu tive o Bruno com 28 anos, eu tive a Laura com 31, e desde então meu objetivo foi educar bem eles, da minha melhor maneira. E quando a Thaís nasceu, eu não tinha nenhuma técnica, eu não sabia. Então, por um momento, vou botar aqui para carregar o meu celular. Por um momento... Oi, Sandro, tudo bem? Por um momento, eu fiquei preocupada, fiquei sem saber o que fazer. Mas, quando eu parei para pensar, eu sempre quis ter ela, sempre quis ter filhos. E eu pensei, eu vou educar ela com todo amor, com todo carinho. Meus filhos, eu sempre quis ter mais filhos, eu vou educar eles com todo amor e com todo carinho.
E aí eu tenho certeza que com essa boa intenção, com essa vibração, com essa energia positiva, Deus vai me ajudar e eu vou receber uma luz para fazer tudo da melhor maneira. E eu comecei a ter consciência que era importante me informar, que era importante eu me observar, que era importante eu ficar atenta para ser uma pessoa melhor, para eu ser uma pessoa melhor. Então aí comecei num processo, né, interno e algo assim místico aconteceu, no sentido de eu ter uma certeza que, mesmo não sabendo nenhuma técnica, nenhum método de educar os filhos, eu tinha uma vontade, eu tinha uma intenção de educar eles, de educar os meus filhos com alegria, de educar eles com amor, de educar eles com compaixão, com empatia. Então, mesmo sabendo que se eu não tivesse técnicas, se eu não tivesse conhecimento, eu ia acabar fazendo a coisa certa. Porque quando a gente tem amor, a gente tem boa intenção. Quando a gente tem amor, a gente tem mais calma, a gente consegue encontrar a calma que às vezes fica tão difícil, né, no meio de um dia a dia tão corrido. E eu comecei a ter esses valores em mente. E isso me ajudou muito a pensar que os meus filhos não pediram para nascer, me ajudou muito a pensar que eles estavam ali e eu tinha que fazer o meu melhor, e que isso poderia ser gostoso, e que ser mãe poderia ser prazeroso, poderia ser uma função nobre, poderia ser uma função especial. E realmente foi. Aí a Thaís tinha 2 aninhos e meio quando o Bruno nasceu, mais ou menos. E aí depois veio o Bruno, depois veio a Laura. E quando eu vi, eu tava com a casa assim, com 3 crianças pequenas. E não é fácil. Todo mundo pergunta, ai, como é que tu conseguiu? É fácil? Não é fácil. Mas quando a gente pensa em fazer tudo da melhor maneira, fazer do jeito certo, a gente faz um ambiente propício para isso, sabe? O que é o jeito errado e o que é o jeito certo de educar? O que eu sempre pensei? O jeito certo é com amor, que nem eu tinha falado antes, é com calma, com paciência, com respeito, com afeto, com carinho, tendo consciência de que educar eles com amor seria a única maneira que eu ia fazer. Eu não me via, eu não me imaginava educando eles com autoritarismo, com violência, eu não me imaginava. Então, quando eu tive isso em mente, já foi mais fácil, porque aí eu tive consciência de que esse era o jeito certo. Embora tivesse vezes que eu acabei dando castigo, que eu acabei dando palmada, e isso não levou a nada, não leva a nada, mas sempre tem um que dá palpite aqui, outro que dá palpite ali, a gente acaba indo atrás das dicas e aí eu acabei vendo que não é por aí, que não é a melhor maneira de educar com violência, com grito, com autoritarismo, aos berros, com palmadas. Então esse é o jeito errado. Porque com grito, com berro, com palmada, a gente provoca medo na criança, a gente provoca medo nos nossos filhos. E o medo provoca
uma sensação na pessoa que dá ou vontade de fugir, de sair correndo, né? Ou que a pessoa fica paralisada ali. A gente constrange a pessoa quando a gente grita, quando a gente é autoritária, a gente deixa a pessoa coagida, a gente deixa a pessoa com medo, constrangida. Então, assim, não leva a nada. Então, educando com calma, com palavras acolhedoras, mesmo que a criança tenha feito alguma coisa errada, mesmo que a criança esteja fazendo uma birra, se jogando no chão, fazendo qualquer coisa, ou tenha quebrado alguma coisa, ou tenha batido no amiguinho, qualquer coisa não justifica uma violência, não justifica um grito, não justifica coagir o filho, humilhar, constranger. Quando a gente tem consciência disso, que isso é o jeito certo e que o jeito errado é fazendo com violência, é passando a nossa mensagem de uma maneira violenta, quando a gente tem consciência de que a gente está indo por esse lado, é um ponto que a gente precisa parar e dizer, não quero mais, eu não quero mais educar nesse ritmo, com essa frequência. Eu não quero mais que meu filho deixe de fazer alguma coisa por medo de mim, por medo que eu bata, por medo de ganhar castigo, por medo... Não, essa mensagem ela tá errada. A gente precisa passar uma mensagem para o filho, entender por que que ele deve fazer tal coisa, por que que ele não pode fazer aquela outra coisa, por que se ele fizer tal coisa ele vai estar se prejudicando ou prejudicando outra pessoa, por que que aquela hora não é hora de fazer tal coisa, enfim, tudo tem um porquê. Mesmo que o nosso filho seja bem pequenininho, a gente precisa conversar, a gente precisa explicar. E a gente precisa ter paciência para isso, porque muitas vezes a gente pensa que eles não estão escutando, que eles não estão entendendo, mas eu posso garantir que estão. Eles já entendem quando estão na nossa barriga, né? Quando a gente fala, a gente faz carinho na barriga e tal, eles recebem aquela vibração, aquele tom de voz, aquela intenção, aquela energia, né? Então, quando eles nascem, que eles enxergam as nossas expressões, eles escutam o nosso tom de voz, então eles entendem muito mais, não é mesmo? Se quando eles estão na barriga eles já entendem, imagina quando nasce, que aí eles têm os olhinhos, eles conseguem nos ver e nos ouvir muito mais nitidamente, né? O tom de voz. Então, assim, quando a gente consegue conversar com o filho explicando o porquê de alguma coisa, a gente vai estar passando respeito para ele. Quando a gente passa o respeito, a gente se dá o respeito, e é natural, é o gatilho da reciprocidade que esse filho nos respeite também. Então, assim, quando uma mãe, um pai me procura e diz, eu não sei mais o que fazer, o meu filho não me respeita. O que eu faço? Eu vou perguntando para esse pai, para essa mãe, como ela age, como ele age com o filho. Quando o filho faz alguma coisa errada, qual é a reação dele? E aí por aí vai, né? E então, esse é o momento de cada pai e cada mãe fazer uma autoanálise. Então, deixa eu ver aqui o que a mestrando maternidade falou. A questão é quando eles insistem em fazer errado por algum motivo. Exatamente. Qual é o teu nome? Coloca aqui pra mim o teu nome. Sim, eles insistem em fazer errado por algum motivo. Aí, qual é a ideia? É a gente conversar, continuar conversando, sempre continuar conversando, certo? A gente deve combinar algumas regras com os nossos filhos. Então, vamos supor que o filho faça alguma coisa errada e a gente explica. Filho, a mãe não quer que tu faça aquilo. Sabe por quê? Talvez ele dê a entender que não escute, mas é importante a gente falar.
Porque se tu fizer aquilo outro, sou Lívia. Lívia, muito prazer, Lívia. Porque se tu fizer isso, vai acontecer isso. Se tu fizer isso, vai te prejudicar em tal e tal sentido. Se tu fizer isso, a mãe não vai gostar. Vamos supor que ele faça uma bagunça, ou vamos pegar um exemplo prático, que ele brinque com um monte de brinquedos e na hora de dormir não guarde os brinquedos. Um exemplo. E aí ele não vai querer guardar, e aí tu vai e explica: filho, a gente vai ter uma regrinha aqui em casa. Uma das regrinhas é que toda vez que tu acabar de brincar, tu vai guardar os brinquedos, certo? Posso confiar em ti? Tu vai guardar os brinquedos mesmo? Aí ele vai dizer: sim, mãe, eu vou guardar os brinquedos. E aí no outro dia ele não guarda. Aí no outro dia ele não guarda. Aí qual é a ideia? É tu chegar de novo e falar: por quê? A Lívia falou ali, mas e quando eles insistem em fazer os mesmos erros? A gente vai ali e repete: filho, lembra que a mãe te falou que a gente tem uma regrinha de que toda vez que tu brinca, tem que guardar os brinquedinhos, lembra? Ah, eu lembro, mãe, mas é muito chato. E então, é chato, mas lembra por que a mãe falou que precisa guardar os brinquedinhos? Tem que guardar para manter a casa arrumada, para ninguém pisar em cima dos teus brinquedos. Enfim, aí tu fala a cultura da tua casa, fala o porquê, fala... Eu tinha esse combinado com os meus filhos quando eles eram pequenos. Coloquem aqui a idade dos filhos de vocês, porque cada idade tem uma situação diferente, certo? Cada idade tem coisas erradas diferentes, né? Lívia, qual é a idade do teu filho que tu tinha falado que ele insiste em fazer a coisa errada? Qual é a coisa errada que o teu filho insiste em fazer? Então, quando a gente identifica que aquele filho ele tá insistindo naquele erro, pode ser um recado pra gente. Quando o filho faz uma birra, pode ser um pedido de ajuda, né? Aqui, Princess Duda Oficial, 4 anos e 4 meses, 2 anos e meio, viu? As duas idades parecidas, né? Aqui da Princess é a Brena, né? É a Brenda ou é a Brena? Não me lembro o teu nome, Brena, mas a gente conversou, a filhinha dela tava fazendo birra, não entregava o celular pra mãe dela. E aí o que eu disse? Tu vai combinar com ela que vai ter uma regra, que desenho não vai mais ver no celular, que agora o celular é pra mamãe e o celular é pra mamãe trabalhar. E a Brena e a filhotinha vai ficar vendo desenho na TV, certo? Deu super certo, ó, viu? Ela tá falando que as dicas que eu dei pra ela deu super certo. Vamos ver aqui o que a Lívia... No mesmo dia deu certo. Brena, é muito bom, né? Gratidão de nada. É muito bom botar as regras nos filhos. Joga a bebida no chão, bate e joga os brinquedos no chão. Ah, viu, ó? O que é? Como é que... Olivia, como é que é o nome do teu filho ou da tua filha de 2 anos e meio? Ah, é verdade. Por que ela... É o que eu falo ela ou ele... E aí, imagina, Brena, qualquer coisa pode me chamar de novo. Foi muito bom ter te atendido aquele dia e ter resolvido a birra da tua filha, né? A teimosia dela. Então, Lívia, coloca aqui o nome da tua filha. Quando a criança joga a bebida no chão, ó, vamos ver aqui, a velhinha aqui, né, gente, 50 anos, eu tenho que olhar a Maria. Tá, vamos falar assim, ó. A Maria jogou... bebida no chão, jogou os brinquedos no chão, bateu, o que mais? Vamos ver aqui o que a Lívia falou. Joga a bebida no chão, bate, joga os brinquedos no chão. Vamos por partes. Joga a bebida no chão. Maria, a mãe vai te explicar. A Eduarda está pegando brinquedos... está jogando brinquedos quando está com raiva. É uma reação, né, gente? Então, vamos partir do princípio assim, ó. Quando a criança tem uma atitude dessa com raiva, certo? Ela pode ter raiva. A criança, ela tem direito de ter raiva, assim como nós, tem direito de fazer birra, tem direito de ficar incomodada com alguma coisa. Então, eu vou até anotar as coisas aqui que a Lívia falou. A Maria, ela joga no chão
bate, acho que bate nas pessoas, né? E joga bebida, né? E joga bebida no chão. Olha só, joga a bebida no chão. Ela quer chamar atenção, certo? Na verdade, com essa idade, já sabe que é errado. O que eu sempre oriento a fazer? Faz a criança olhar pra ti, tu olha no olho, se acalma, tenha calma, não adianta gritar, o que tu fez? Vai sujar tudo, sujou tua roupa, sujou o sofá, sujou o som. Não adianta, porque já sujou mesmo. Então olha pra criança e diz, Maria, por que tu jogou essa bebida no chão? Aí provavelmente ela não vai falar nada, ela vai estar gritando, ela vai estar um pouquinho envergonhada, né? Porque ela sabe que fez coisa errada, não é assim? E aí diz assim, tu quer falar alguma coisa pra mãe? Tu quer se comunicar com a mãe? Tu quer dizer pra mãe que tu tá com alguma coisa errada? Tu tá chateada com alguma coisa? Fala pra mãe o que tu tem. Nessa idade, eles não sabem muito falar, certo? Então, bater é pouco, mas acontece. Principalmente com sono ou se a amiga pegar um brinquedo dela. O que eu acho, Lívia? Eu acho assim, ó, que com 2 anos e meio a criança não vai saber muito se expressar, entende? Ela tá incomodada, ela tá triste, ela tá angustiada, ela tá com alguma coisa que não sabe o que é, ela mesma não sabe o que é, mas ela tá chateada, então ela demonstra aquela raiva, aquela chateação, aquela indignação, jogando um brinquedo longe, batendo, empurrando, não é assim? Qual é a minha dica? É tu amenizar essa raiva da Maria, entendeu? Então ameniza a raiva da Maria. Como? Tu não vai bater de frente, tu vai acolher essa dor, tu vai acolher essa raiva, tu vai reconhecer a raiva, tu vai mais falar do que perguntar, porque com 2 anos e meio não tem muito, a criança não vai saber falar. Então tu fala, Maria, a mãe tá identificando aqui que tu tá chateada, vem aqui no colo, dá um beijo, dá um abraço, mesmo que ela não mereça, dá uma atenção, tenta acalmar, se for o caso, tenta despistar, vamos fazer tal coisa, ou vamos lá em tal lugar, a mãe vai te mostrar o passarinho aqui na janela, olha só, vamos lá no pátio, vamos ver as folhas das árvores, sei lá. Se for o caso da Maria repetir no erro, não dá pra tapar o sol com a peneira, aí tu tem que realmente falar. Maria, a mãe já combinou contigo que não é jogando bebida no chão que tu vai conseguir o que tu quer, tem que falar pra mãe o que tu quer. Só que é aquilo, tu não vai saber o que ela quer e ela não vai saber muito te dizer o que ela quer. Então a gente supõe que ela queira chamar atenção. Então a gente supõe que talvez esteja faltando um pouquinho de atenção tua para ela, entende? A gente supõe que mais carinho, mais afeto, mais atenção, sentar no chão e brincar, sabe? Falar com palavras suaves, isso vai amenizar o coraçãozinho dela. Vamos ver o que a Lívia botou aqui. A gente conversa muito. O que eu sinto é que ela está entediada, precisando gastar energia e minha energia não é igual a dela. Isso é normal, né, Lívia? Eu sinto que é isso mesmo. Necessidade de atenção. Ótimo. E sem escola e no meio da pandemia fica cansativo mesmo. Claro, o que acontece? Às vezes, eu tava falando com uma mãe essa semana, que é minha mentorada, e eu disse, como são os brinquedos do teu filho? Ela disse, às vezes eu deixo tudo na mão dele, tudo acessível para ele pegar no quarto, né? E na maioria das vezes os brinquedos ficam no chão espalhados. Qual foi a dica que eu dei para ela? Não deixar todos os brinquedos à disposição, entende? Fazer o quê? Recolher alguns brinquedos e deixar alguns que ele não tenha brincado nos últimos tempos à mostra e às vezes chamar ele para brincar junto. Essa minha mentoranda, ela disse que por causa da pandemia e tal, pouco o filho vai brincar no quarto. E aí eu disse, quem sabe tenta voltar aquele momento que vocês iam mais pro quarto, senta no chão, tem aquele tapete de borracha e tal, um tatame assim,
de encaixar, né? Tipo quebra-cabeça. Senta no chão do quarto com ele, pega um brinquedo que fazia tempo que ele não brincava, brinca junto com ele com aquele brinquedo, se é uma peça de encaixar, se é um quebra-cabeça, se é qualquer coisa assim que tem ali, tenta voltar a dar importância para aquele brinquedo. E uma alternativa é tirar meio de visão alguns brinquedos para depois, passando alguns dias, coloca aquele brinquedo para ela ver, que daí ela vai achar meio que novidade, entendeu? Então isso que tu falou, ela tá entediada porque a pandemia deixou todos nós, né, assim, entediados. Então mudou muita coisa, mudou o ritmo da gente, isso é um fato, mas a gente precisa ter alternativas e criatividade para sair desse clima ruim, desse clima de tédio. Então tem várias coisas que dá para fazer. Uma outra mentorada minha tava com um problema que o filho não largava o celular, um filho de 3 aninhos. E eu disse, não deixa o celular na mãozinha dele. Era a mesma coisa da Brena que falou antes aqui. Esse filho, ele não deixava ela trabalhar com o celular dela. E eu disse, não, mas aí o que eu sugeri para ela? Pegar brinquedos pedagógicos. Aí ela comprou brinquedinhos de madeira, ela comprou brinquedinhos de encaixar, de madeira colorida, ela comprou revistinha para pintar, para desenhar. Então, assim, cada momento ela liberava um brinquedo para ele, porque muitas vezes na pandemia a gente não tem, a escolinha não está aceitando ainda, a gente não quer colocar o nosso filho, né, expor o nosso filho, Deus o livre, pegar um Covid. Então, muitas vezes a gente não tem babá em casa, então a gente tem que trabalhar, fazer almoço, limpar a casa, cuidar de filho, fazer tudo ao mesmo tempo. E o filho fica meio largado ali. Só que o que acontece? Pelo menos 1 ou 2 vezes por dia, tu precisa largar tudo e sentar no chão com esse filho, com a Maria, né? Deixa eu ver aqui o que a Lívia falou. É necessidade de atenção. E sem escola, no meio da pandemia, fica cansativo mesmo. Eu já tinha lido. Então, Lívia, não sei se o que eu te falei fez sentido para ti. Porque quando o filho, ele joga no chão os objetos, ele joga a bebida no chão, ele tá chamando a atenção, ele tá cansado, ele tá esgotado. Então, nessa hora, ao invés de reagir e ter uma reação na mesma frequência da irritação, nós que somos adultos e queremos resolver isso da melhor maneira, a ideia é a gente agir de uma maneira mais calma, muito mais calma que o filho. Então é a gente agir tendo empatia com aquele sentimento do filho, mesmo a gente achando, mas que desaforo, já jogou no chão de novo, ele fez isso de novo. Aí a gente tem que falar de novo e manter a calma, o que não é muito fácil. Tem um monte de técnicas e regras aí para manter a calma. Eu não sei qual é o dia da live da calma, mas, gente, essa é a primeira live de 15 que eu vou fazer seguidas. 15 lives da maratona para tornar o seu filho mais obediente e respeitoso. Então, se liguem no meu stories, no meu feed, eu vou colocar os dias da live. E vai ter uma live falando sobre calma, sobre paciência e técnicas que a gente pode usar para ter mais calma. Vamos ver o que a Lívia falou. Sim, faz muito sentido. Eu fico bastante tempo com ela, mas acho que estou cansada do dia a dia mesmo e acabo por perder qualidade nesse tempo e me dedico a ela. Esse tempo que me dedico a ela. Isso é normal, Lívia. É normal, mas isso não significa que a gente precise deixar que isso se repita. Porque assim, ó, o pai e a mãe precisa se acolher também. O pai e a mãe precisam saber que é um ser humano, certo? Nós somos um ser humano. Nós ficamos cansados, sim. Nós temos os nossos receios, nós temos as nossas ansiedades, nós temos os nossos dias ruins, né? E é no trabalho, é no relacionamento, é com família. Nós somos uma outra pessoa, nosso filho é uma outra pessoa, então a gente tem que saber lidar com os nossos problemas, nossas dores
e também com as raivas dos filhos, as birras, os pitis. Mas aí eu digo assim, ó, pensa sempre uma coisa que me ajudou muito. Esse filho não pediu para nascer. Eu tava até agora falando isso com a minha filha. Um filho, quando tá ali fazendo birra, fazendo coisa errada, esse filho não pediu para nascer. E esse filho, ele precisa de uma orientação. Então, assim, a gente precisa achar coisas gostosas do dia a dia para fazer. A gente precisa também colocar mais leveza no nosso dia. A gente precisa namorar mais, a gente precisa falar mais com as amigas, a gente precisa botar uma música gostosa para escutar, a gente precisa colocar um cheirinho. Quer ver? Eu adoro incenso. Mas aqui em casa eu tenho uns sprayzinhos, ó, vamos ver se conseguiu ver. Esse aqui de lavanda. E eu faço assim, ó, quando acaba eu boto água, não sei se dá pra ver, ó. Não sei se dá pra ver. Eu boto água e uma essência de lavanda. E aí eu tenho também, quer ver? Eu vou mostrar outra coisa que eu tenho. Olha aqui. Isso aqui, ó. Na verdade é assim, ó. Até é dessa marca aqui, ó. Vida Aroma. Não sei se eles entregam. Vida Aroma. Eu boto... Aqui ficou escuro porque o óleo meio que torrou da tomada. Mas aí eu boto o óleo, pingo o óleo e boto a aguinha. Lavanda é uma essência que acalma, né? Dizem que é bom a gente botar também um pouquinho no quarto quando vai dormir, uns pinguinhos no travesseiro, pouquinha coisa nos nossos, das crianças, porque isso acalma, sabe? Cheirinho bom, uma música gostosa, sabe? Até hoje, assim, quando eu tava grávida da Thaís, do Bruno e da Laura, eu escutava muito Marisa Monte, eu escutava muita música. E eles nasceram recém-nascidos e eu continuei escutando, e a gente viajava de carro escutando. E eles têm o hábito de escutar muitas músicas do meu tempo, que eles nem conheceriam, mas eles adoram porque desde pequenininho eu escuto com eles. Marisa Monte, Jota Quest, tantas músicas, nossa, Maria Gadu, que eu adoro. Então, assim, quando tu fala, né, tu disse assim, eu também estou meio cansada. Deixa eu ler a tua frase de novo. Eu vou ler de novo com toda a atenção. Sim, faz muito sentido, que eu te perguntei se fazia sentido. Eu fico bastante tempo com ela, mas acho que estou cansada do dia a dia mesmo e acabo por perder qualidade nesse tempo e me dedico a ela. A gente fica cansada do dia a dia, não se culpe. Mas aí, qual é a dica que eu te dou? Tu precisa fazer essas coisinhas, né? É uma dica boa. A outra dica boa é colocar uma rotina que tu consiga cumprir, certo? Por exemplo, assim, não adianta a gente querer ser super mulher, né? Não adianta a gente querer fazer almoço, trabalhar, limpar a casa, cuidar de filho, ser uma boa, né, executiva, ainda namorar, né, que nem uma super mulher de noite, o marido ainda fica linda, maravilhosa, enfim. A gente precisa ser realista nesse ponto, certo? E numa boa, sabe que eu acabei de me encontrar com a minha filha e ela disse assim, mãe, eu decidi que eu vou fazer da minha vida vários momentos do meu dia, eu vou fazer que o meu dia seja legal, seja feliz, seja alegre. Eu adorei ver ela falando isso, porque parecia a Kátia de antigamente falando que a gente pode fazer do nosso dia muitos momentos legais. E só depende da gente, porque é a gente que coloca os pensamentos na nossa mente. A gente pode decidir qual tipo de pensamento que vai predominar na nossa mente. Quando entra algum pensamento pesado, negativo, a gente pode retirar, né? A gente pode, ok, agradeço o pensamento, mas eu não te quero aqui. E a gente pode colocar pensamentos bons. A gente pode começar com lembranças de momentos de felicidade, de férias que a gente teve com a família,
de coisas da nossa adolescência, qualquer coisa que seja bom, a gente pode encher nossa mente de lembranças e de memórias boas. Isso vai fazer com que o nosso sentimento... Desculpa, entrou uma ligação, agora voltou. Entrou ligação, mas eu já desliguei. Os nossos pensamentos vão fazer com que mude o nosso sentimento. E a mudança do nosso sentimento vai fazer com que as nossas ações também mudem. Então, aí é que eu falo que a gente tem controle de como deixar o nosso dia dentro de casa. Sabe, Maria? É isso que eu quero te dizer. Então, assim, quando a gente decide que a gente vai ter calma, que a gente vai ser uma pessoa mais tranquila, a gente precisa saber também que a gente vai renunciar a algumas coisas. A gente precisa dizer não para algumas coisas de uma maneira tranquila. Sabe? Por exemplo, eu tenho louça para lavar, eu tenho roupa para lavar, eu tenho o chão da casa para lavar, eu tenho uma prateleira de coisas para organizar, eu tenho que isso, tem que daquilo, não sei o quê. Mas não vai dar para fazer tudo, porque se eu quiser fazer tudo, de repente eu não vou fazer nada certo. Vou fazer tudo de qualquer jeito, tudo meia boca, né? Então a gente precisa renunciar a alguma coisa, numa boa, de verdade, sabe? Olha, eu vou lavar a louça para não ficar com a casa muito desarrumada, mas eu vou sentar no chão. A Maria não, a Lívia, a Lívia vai sentar no chão com a Maria e brincar com a Maria. Maternidade é um grande aprendizado. Lívia, é verdade. A maternidade é um grande aprendizado. Eu passei por isso e hoje eu tenho 50 anos, certo? A minha filha mais velha tem 24 anos, a Thaís. Eu acabei de me encontrar com ela, a gente saiu para tomar um açaí e eu disse para ela, filha, se eu conseguir dar uma educação legal para vocês, imagina os pais que conseguem dar uma educação mais legal ainda, sabe? É muito amplo isso, porque eu vejo agora, olhando para trás, quantas coisas eu poderia ter ensinado, quantas coisas eu poderia ter falado, que eu não fiz, que eu não falei. Então, essas coisas todas é que eu tô reunindo no meu conteúdo, nos meus conteúdos, né, nos meus cursos, nas minhas mentorias. Então, eu não tinha na época uma pessoa que eu pudesse perguntar e dizer assim, Kátia, o que que eu faço? A Thaís, a minha filha, fica jogando bebida no chão, como é que eu vou agir? Eu fazia da minha intuição, né? Eu perguntava algumas coisas para minha mãe, mas ela também dizia o que ela achava. Então, hoje em dia é mais fácil, que a gente pode recorrer a alguma pessoa que já tenha tido um resultado positivo, certo? E aí eu vejo que tudo que eu fazia intuitivamente tem por trás até pesquisas científicas, sabe? Então, por exemplo, assim, eu vejo que quando eu dizia para os meus filhos que a mãe não tá muito bem, a mãe tá um pouco triste, a mãe não foi muito legal no trabalho hoje, eles vinham pertinho e queriam saber, eles queriam conversar comigo, eu estava sendo vulnerável com eles. Eu estava sendo vulnerável. Obrigada, Brena. Eu estava sendo vulnerável. E a vulnerabilidade pode ser um elo de conexão entre pais e filhos. Porque o que acontece? Os filhos identificam, veem os pais como super-heróis, né? Quando são crianças, nós somos super-heróis para eles. Nós não erramos, não temos medo, não temos fragilidade nenhuma. Quando a gente começa a conversar com esse filho e falar também das nossas fraquezas, esse filho identifica na gente um ser humano igual a ele. Então, quando ele se iguala no sentido de não de menos respeito, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que quando esse filho se iguala ao pai no sentido de nossa, o pai e a mãe também sentem medo igual eu, o pai e a mãe também ficam chateados. Pai e a mãe ficam chateados com a colega do trabalho, assim como eu fico chateado com o coleguinha da escolinha. Então, isso é vulnerabilidade. Eu fui estudando, né, que tem até pesquisas científicas que dizem, né, que a vulnerabilidade deixa os filhos fortes, deixa as crianças
se sentindo mais corajosos para expressar o que eles sentem, porque a gente precisa de coragem para expressar o que a gente sente, né? E aí depois eu fui estudar que o abraço libera hormônios do prazer, dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, sensações assim de alegria, de prazer, de bem-estar podem ser produzidos com o estímulo, né, desses hormônios, desses neurotransmissores, que a gente pode estimular a produção deles através de risadas, através de brincadeiras, através de... Oi, Charlize, tudo bem? A Brena falou ali, ó, muita paciência e sabedoria, muita paciência e sabedoria. A gente precisa ter para poder educar de uma maneira positiva, né, os nossos filhos. Então, quando o filho briga, joga alguma coisa no chão, quando ele fica rebelde, oi Charlize, esse filho ele só tá reagindo de acordo com a raiva dele, com o sentimento dele, e é uma reação. Oi Marcele, tudo bom? E é uma reação que a gente pode trabalhar. Quando o filho joga coisas no chão, quando esse filho faz birra, quando esse filho faz essas coisas, a gente vai mostrar para esse filho desde pequenininho que ele sentir raiva, ele se sentir frustrado, alguma coisa assim, ele tem esse direito. Mas esse direito que ele tem não justifica ele desrespeitar outra pessoa. Então, assim, ele jogar uma bebida no chão, ele bater, né? Não quero, e bate no rosto da mãe ou coisa assim, ou no rosto de alguém. Não, isso não pode. Então a gente precisa falar, isso é falta de respeito. A mamãe não bate em ti, né? Por que tu tá batendo na mamãe? Então ter esse tipo de conversa. Quando tu quer pedir alguma coisa pra mamãe, fala, aponta. Se o neném não sabe falar ainda, né? Aponta que a mãe pega pra ti, né? E com essas reações já pode ir abraçando, já pode ir beijando, já pode ir pensando em tirar aí uma meia horinha no mínimo para brincar sentada, cocadinha no chão com esse nenê, porque o que esse nenê quer, pode escrever aqui, atenção. Então assim, respeito e obediência a gente tem dos filhos quando a gente também respeita eles. E o respeito a gente conquista, né, através de muita conversa, através de muita empatia, de muita explicação das coisas. A gente precisa ter paciência para explicar o porquê de cada coisa, o porquê de cada regra dentro de casa. Tudo isso a gente precisa ter muita paciência, e quando a gente tem consciência disso, tudo flui, é impressionante, porque os filhos vão parar de fazer birra, vão parar de reagir dessa maneira. É uma paz, gente, olha, eu digo, eu assino embaixo, assim, porque foi o método que eu apliquei para os meus filhos, é esse, sabe? E deu muito certo mesmo, porque quando dava errado, eu parava e organizava, sabe? Quando eu ficava sem paciência, então quando eu, muitas vezes eu gritei e logo eu pedia desculpas. Essa é uma técnica, sabe? Quando a gente grita com o filho, logo pede desculpas. O que vai acontecer? Quando o filho também é estúpido pra gente, a gente vai ensinar ele a pedir desculpa logo. Quando as desculpas são sinceras, né? Quando a gente se arrepende daquilo que a gente fez, a gente precisa imediatamente se retratar. Então isso é importante, sabe? Porque a gente pode até pegar um exemplo. Lembra aquele dia que a mãe gritou contigo, que a mãe te pediu desculpas, a mãe se arrependeu de ter gritado contigo porque a mãe estava irritada, um monte de problema no trabalho. E aí cheguei em casa, tu fez uma coisa que a mãe não gostou, a mãe gritou contigo e a mãe não quer mais gritar. Então me ajuda, me avisa, se algum dia eu gritar contigo, tu diz, mãe, tu pediu pra eu te avisar. Essa é uma técnica do grito, pra gente não gritar com eles. Tem várias técnicas aí pra gente fazer uma educação positiva do jeito certo, né? Então é isso, o nosso tempo já tá acabando. Eu queria fazer uma live mais curtinha ainda.
eu quero convidar vocês a participarem de todos os episódios da série, dessa maratona aí. Essa maratona vai começar, tá começando hoje essa é a live de abertura, tá, da maratona de pais que querem tornar os seus filhos respeitosos e obedientes. Então, eu separei no mínimo 15 lives, tem 15 temas de obstáculos, de atalhos, né? Tipo, facilitadores para os pais, para realmente educar os seus filhos e tornar os seus filhos obedientes e respeitosos. Tem lives com temas de obstáculos que são assim, travas, né? Por exemplo, o grito. Eu vou mostrar por que o grito prejudica na educação, né? Eu vou mostrar como dá para educar sem dizer tantos nãos, né? Querem uma palhinha aqui que eu separei? Eu vou colocar a programação de lives, tá? Então, que mais aqui? 3 dicas práticas para ter calma com os filhos. Essa é uma outra live também. Amanhã, 12 alternativas ao castigo para ter filhos mais obedientes. Vocês têm problema aí, tem que dar castigo toda hora para os filhos? Então, eu vou dar 12 alternativas para substituir o castigo, né? Para não chegar no ponto do castigo amanhã, essa live. E que mais, gente? É possível como fazer para tornar o seu filho obediente e respeitoso sem gritar, já tinha falado. Esse vídeo é para os pais que são autoritários e querem muito mudar. Sem saber se comunicar com o filho, você não vai conseguir torná-lo obediente e respeitoso. Entenda o que a falta de gentileza tem a ver com a dificuldade de conquistar o respeito e a obediência do seu filho. Essa é outra live. Como dar limite com o uso do celular, tablet, computador aos filhos sem ser chata. Como saber se estou educando da maneira correta. Como ter firmeza para educar sendo gentil. Como ter uma rotina com os filhos em casa. Tem muito assunto, gente. Essa maratona vão ser no mínimo 15 lives. Eu vou fazer uma live de manhã e uma live de tarde. E vai ser assim um intensivão esse restinho de semana e mais a semana inteira que vem de lives. E eu espero vocês. São meus convidados, né? Um beijinho. Obrigada pela participação. Tchau, tchau. Até amanhã.